Alô, irmãos, irmãs, em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós. Neste dia, é o 18, de dezembro de 2022. Graças a Deus, pela conservação das nossas vidas, Aleluia, irmãos? Hosana, Maranata. Graças a Deus, Também pelo entendimento, pela conservação das nossas vidas. Também pelo pão de cada dia, Pelos livramentos, irmão? São muitos, Graças a Deus. E vamos aí, Prosseguir aí com o nosso pequeno vídeo, diário, sobre aí a história, da cristandade, do cristianismo. Para nós sabermos, não com detalhes, mas pelo menos em termos gerais, a origem, dessas religiões, que falam em nome de Jesus, Cada uma delas tem a sua teoria, Tem a sua filosofia, sua teologia, que parece, com o Evangelho, mas não tem nada a ver com o Evangelho, Tem a aparência do Evangelho, mas não tem a essência, Então é isso que a palavra nos dá essa faculdade, nos dá esse atributo de conhecermos a essência das coisas, não ficarmos só na aparência, Conforme o próprio Senhor Jesus disse, Não olheis para a aparência das coisas, mas para a essência, Então nós estamos vendo aí, a história aí da origem dessas religiões. Nós estamos falando aqui da reforma, do catolicismo romano empreendido por vários reformadores. Estamos falando aqui da reforma lá na Inglaterra, E vimos aí, como é que apareceu lá a reforma através do rei, Se tornou lá o chefe espiritual, Ele desbancou o Papa e ocupou o lugar do Papa, digamos assim, na mente das pessoas, Porque ele se tornou o Papa lá da religião anglicana. Então nós vimos aqui que de 1567 a 1660, apareceu lá na Inglaterra o puritanismo, que é outro movimento, que nós vamos conhecê-lo aqui por alto, Apareceu o puritanismo, que fez parte, então, da vida dos ingleses, Que eles conseguiram se libertar do papado, Mas aí, como nós sabemos e vimos aí, o rei tomou o lugar do Papa, E agora eles teriam que enfrentar este movimento, Os ingleses agora teriam que inventar esse movimento, que ameaçava a organização da igreja oficial, que o rei tornou a igreja oficial, Certo? A igreja anglicana é a religião oficial do Império Britânico, Até hoje. Então esse puritanismo começou a ameaçar, Por causa das suas doutrinas que eram o quê? Presbiterianas ou congregacionais. Então o puritanismo ele misturou, a teologia presbiteriana aqui, ele quer dizer que é o quê? Que é do luterano, É do Lutero, certo? E o congregacional é do Calvino, Certo? Então eles misturou aí as duas teologias, E aí começou a enfrentar lá as religiões na Inglaterra. Então os puritanos, o que eles viam? Eles viam muitos resquícios do papado, na igreja anglicana. Claro, Ele só fez mudar de nome, o Papa. E aí eles lutaram para eliminar esses resquícios, Criticavam o quê? Eles criticavam as vestes papais, As vestes do clero
romano, né? Criticava os dias santos, a absolvição dos pecados, né? A confissão auricular, né? Pelo clero, né? Confissão do ouvido, auricular significa do ouvido, né? A confissão no ouvido que é feita ali naquele negócio ali chamado confessionário, né? Confessionário, sei lá. Então eles criticavam e não aceitavam essas coisas aí, né? O sinal da cruz, né? Não é isso? Os padrinhos nos batismos, né? A não observação do domingo e outras coisas. Muitas coisas eles não aceitavam da igreja anglicana, né? Conforme nós vimos, que ela se libertou do papado, mas não se libertou da teoria papal, né? Da filosofia papal. E a Universidade de Cambridge, lá na Inglaterra, se tornou o centro irradiador do puritanismo, né? Certo? Aí no ano de 1593, o que aconteceu? A Rainha Elizabeth promulgou um ato, mais um ato aí, né? Promulgado pelo rei, no caso aqui a rainha, né? Contra os puritanos, que não estavam aguentando mais, né? O combate deles. Então esse ato fazia o quê? O ato mandava punir os puritanos que não frequentassem a igreja anglicana. O cara era obrigado, porque a igreja anglicana era oficial do reinado, né? Então a pessoa era obrigada a frequentar lá as reuniões e as festas e tudo, né? E aí o que os puritanos fizeram? Os puritanos tinham várias ramificações, né? Várias facções, várias divisões. É aquela história, né? Quantas cabeças, tantas sentenças. Quando você está na confusão, no abismo, né? Você não quer unidade, só quer a divisão, então cada pessoa pensa a sua opinião própria, né? E isso é a característica exatamente da religião, que ela é uma confusão, né? É o contrário da igreja, que a igreja está procurando a unidade, né? A unidade no quê? Na mente de Cristo. Nós não temos opinião própria. A nossa mente é a mente de Cristo, né? É a mente que é submissa aos mandamentos, que é obediente, né? Que é cheia do Espírito Santo, de fé, né? De amor, né? De esperança, né? Então o que aconteceu? Era cheio de facção lá, né? Como todas as outras, né? Religiões. Aí uma facção defendia que a igreja devia estar ligada ao Estado, né? E era composta de 3 grupos. Ó, uma facção pregava que a igreja devia estar ligada ao Estado, que é a mesma coisa da igreja anglicana, né? Também pregava isso. E ela era a igreja, a religião oficial do Império Britânico, né? Do Império da Inglaterra. Então, ó, havia 3 grupos lá, né? Certo? O anglicano, o presbiteriano e o terceiro era congressional ou se chamava de independente, né? Então, anglicano, presbiteriano e o congregacional ou independente. Nós já vimos aí que o anglicano, né, vem de Inglaterra, o outro presbiteriano é o Lutero, né? E o terceiro aí, o congregacional, é quem defende a teoria do Calvino, né? São chamados também de outros de independentes, né? Então, facção é só o que existe, né? Só o que existia e existe até hoje, né? E tinha outra facção, né? Que era conhecida conforme nós vimos aí, os puritanos, né? Separatistas, né? Porque eles defendiam uma igreja não estatal, não oficial, né? Então os puritanos, basicamente os puritanos tinham 2 divisões. Uns achavam que a igreja devia se submeter ao Estado e vice-versa. Outra aqui diz que é independente.
E aí eles concordavam ou não com os outros grupos, né? E nós vamos parar por aqui hoje e amanhã nós continuaremos, se Deus quiser. Paz seja com todos nós.